Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero contar um pouco do meu testemunho para que os irmãos venham entender, aleluia, algo que Deus tem falado comigo. Então eu quero dar o testemunho para que vocês vão entender, aleluia. Quando eu era adolescente, eu era uma adolescente assim, bastante sofrida, porque na minha casa, né, tinha pessoas que tinham problema, né, de saúde, problema assim, espiritual, assim, problema de obra de macumbaria. Então eu sofri muito com o problema na família. Então, ao passar do tempo, eu comecei a sentir uma perturbação espiritual e ali eu não contava, né, para as pessoas. Às vezes eu procurava, né, a ler a minha sorte, assim, a procurar pessoas para ler sorte. A minha família, devido aos problemas, começou a frequentar, né, centro espírita, e eu frequentei algum centro espírita, mas ali não solucionava o meu problema. Em vez de melhorar o problema, cada vez piorava mais. Então, quando chegou meus 17 anos, o dia que eu completei 17 anos, eu tentei tirar a minha vida pela primeira vez. Então, eu tentei tirar a minha vida e graças a Deus, né, Deus me deu o livramento, não deixou que eu partisse. Eu tentei tirar com remédios calmantes, então glórias a Deus, aleluia. Eu pensei que eu ia morrer dormindo. Achei que tudo era assim, uma coisa normal. Então eu achava que eu dormindo, que eu ia ter uma vida melhor. Mas ali, né, eu estava tentando tirar a minha própria vida. Então, depois que eu tomei aqueles remédios calmantes, eu acordei, né, pela madrugada. Eu acordei pela madrugada e eu queria chamar, pedir um socorro e não conseguia. Eu tentei chamar minha mãe, mas eu não consegui. Então ali o meu coração bateu forte, parou. Bateu forte a segunda vez, parou. Quando bateu forte a terceira vez, parou. Eu não vi mais nada. Eu contemplei eles chegar num lugar lindo, maravilhoso, uma paz muito grande, a qual eu não senti até o dia de hoje. E uma voz falou para mim: olha, você ainda vai ser feliz, mas ainda não está na sua hora. Mas como ali eu estava ali cometendo aquele pecado, né, tentando tirar a minha vida, os problemas começaram a piorar mais ainda, e eu fiquei mais perturbada, mais perturbada. Como eu cuidava de tudo na minha casa, eu comecei a ficar assim, nos cantos sem fazer nada, aleluia, e tipo uma depressão. Então ali meu pai me levou para os médicos, né, psiquiatra, e eu comecei a tomar aqueles medicamentos fortes, e a ponto, né, de me paralisar todo, ficar tipo em estado de coma, aleluia. Então ali os médicos mandou meu pai me levar, né, para o Rio, para São Paulo, então para Belo Horizonte, para me tratar, né. Então o meu pai pediu para o médico se não podia levar para Juiz de Fora, pois era uma cidade mais fácil para o meu pai ir, pois eu moro numa pequena cidade, né? Eu moro numa pequena cidade aqui no sul de Minas, aleluia. Então, glórias a Deus, aleluia. Então, glórias a Deus, aí o médico disse que poderia me levar. Então ali, quando eles foram me levar, 4 horas da manhã, foram sair, aleluia, eu me desmaiei, aleluia, eu vi ali eles carregando meu corpo, a minha mãe pedindo para Deus para não deixar eu morrer. Eu escutava, né, assim baixinho, mas eu escutava a minha mãe gritando e pedindo a Deus para não deixar eu morrer. Então ali eu saí de casa de madrugada, aleluia, e eles me levaram ali para Juiz de Fora, e hospital nenhum me aceitava porque eu era de menor, eu tinha apenas 17 anos, né? Glórias a Deus, aleluia.
Glórias a Deus, aleluia. E o hospital não me aceitava, até que a tardinha, mais ou menos às 4 horas da tarde, um hospital me aceitou, mas eu poderia só ficar 24 horas, porque eu não tinha NPS, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E o meu pai chorava muito, porque não tinha condições, meu pai não sabia o que fazer, aleluia. E eu era uma pessoa, né, que buscava muito em orações, mas cheguei a esse ponto. Então, ali o meu pai, abrindo ali uma bolsa que ele tinha, ele olhou ali dentro da bolsa, tinha ali um convite, né, de casamento. Aí naquele convite tinha endereço das parentes da minha mãe. E ali o meu pai chorando, deu para o motorista olhou e viu que estava na rua dos parentes da minha mãe. E ali, né, eu chegando até na casa dos parentes da minha mãe, minhas primas me acolheram, colocaram eu como dependente delas. E ali eu fiquei ali internada ali, mais ou menos 2 meses, mas eu ficava ali. Glórias a Deus, aleluia. Eu andava de um canto para o outro naquele hospital. Eu queria solução para o meu problema, mas eu não me encontrava, aleluia. Então eu procurava as pessoas para ler a minha sorte, aleluia. Eu queria saber se eu ia poder dar um sorriso, se eu ia ser uma pessoa feliz. Eu queria saber se eu seria uma pessoa feliz. Ali eu quase não falava, era muito difícil pronunciar uma palavra, aleluia. E a minha tia começou a me tirar ali daquele hospital para passar fim de semana na casa dela, a tia da minha mãe, aleluia. Então ela começou a me levar para a igreja evangélica, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Até que um dia ela me levou, aleluia. E eu saí dali, aleluia, daquela igreja sendo uma pessoa normal, falando normalmente. Glórias a Deus, aleluia. E eu permaneci ali 15 dias na casa da minha tia, falando, né? Falando, continuando indo na igreja com a minha tia. Todos ficaram admirados, porque eu melhorei, aleluia, de um dia para o outro, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então eu voltei, né, para minha casa, para minha família, mas ali eles não serviam a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Eu não continuei a seguir a igreja evangélica, aleluia. Então, com o passar dos meses, aleluia, eu comecei a sentir perturbação de novo, aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Então ali eu comecei a sentir perturbações de novo e eu sentia a vontade de tomar medicamento como se eu tivesse vontade de beber água, aleluia. Era aquela sede de beber aqueles medicamentos. Eu não encontrava força, aleluia, para resistir aqueles pensamentos malignos. Até que, aleluia, um dia eu, como estava ali, usando o medicamento, comecei a tomar aqueles medicamentos, aleluia. Um dia eu tomava 7 comprimidos, um dia eu tomava 8, um dia eu tomava 9, tomei aqueles medicamentos todos, até me atingir, né, uma grande hemorragia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Onde eu perdi a consciência, né? Então ali eu me enfraqueci terrivelmente, aleluia. Glórias a Deus. Então eu comecei a ser uma pessoa dependente. Eu era dependente de medicamento, injeção na veia, aleluia. E tomava, né, a injeção na veia e não me adiantava, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então ali eu passei mais de ano acamado, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Mas ali eu só pensava em tirar a minha vida. Aleluia. Até que um dia, aleluia, eu pensei comigo, tinha tentado várias vezes e Deus não ter permitido eu morrer, aleluia. Então eu pensei, eu vou me tentar de madrugada para que ninguém me veja. E eu pensava em cair no rio, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mas, glórias a Deus, aleluia, eu pensei, eu vou ligar o rádio para me assistir uma música, porque eu vou morrer mesmo. Então, quando eu levei a mão para ligar o rádio, aleluia, caiu na voz da libertação, aleluia, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aleluia, e glórias a Deus. Então, ali, estava na voz da libertação, ali o pregador falava que Jesus curava, libertava, transformava, e eu pensava, se Deus, aleluia, eu comecei a sentir, né, aquele impacto,
falei para Deus, meu Deus, se o Senhor me ajudar, eu não vou, aleluia, eu não vou tentar tirar na minha vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Então ali eu passei, aleluia, todos os dias a ver aquela programação, aleluia. Parece que era meia hora, aleluia, aquela programação, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, então glórias a Deus, aleluia, aleluia, eu morava na roça, aleluia, às vezes eu queria ir na igreja, mas eu dependia de alguém, aleluia, para ir comigo, pois eu não tinha força suficiente, nem para parar o animal, eu não conseguia, aleluia, guiar um animal, aleluia, eu não conseguia andar de charrete sozinha, porque eu não tinha força suficiente, então ali eu clamava, eu pedia para meu pai me levar na igreja, mas o meu pai, aleluia, não era crente, o meu pai não me levava, e eu chorava e pedia, até que um dia o meu pai me levou, aleluia, e eu aceitei Jesus ali, aleluia, encontrei força, aleluia, contra aqueles pensamentos malignos, aleluia, eu comecei a pedir a Deus, a conversar com Deus, e Deus começou a me dar força contra aqueles pensamentos malignos, então ali eu comecei a ir na igreja, e me sentia muito bem na igreja, aleluia. Só que eu demorei um tempo, aleluia, para me batizar, porque, aleluia, glórias a Deus, aleluia, eu ali tinha uma irmã, aleluia, que era solteira, e aleluia, e às vezes minha mãe, eu tinha que ir às festas com a minha irmã, aleluia, glórias a Deus, aleluia, então, aleluia, glória a Deus, eu me firmei na igreja, me batizei, aleluia, glórias a Deus, e encontrei força, aleluia, contra aqueles pensamentos malignos, aleluia, e eu digo, aleluia, para você que passa pensamentos malignos na tua cabeça, aleluia, procure, aleluia, a encontrar a solução, aleluia, nas orações, aleluia, só Jesus para dar força contra o suicídio, só Jesus para dar força, para dar uma vida nova, para mudar de vida, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia, quando eu estava com problema, eu passei por vários hospitais, aleluia, passei por vários hospitais, aleluia, passei pela clínica de nervo, aleluia, passei ali mais de 2 meses ali, numa clínica de nervo, aleluia, glórias a Deus, aleluia, hoje eu sou uma pessoa feliz na presença de Deus, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor, hoje eu tenho força para lutar, aleluia, contra, aleluia, os pensamentos malignos, hoje Jesus me dá força, aleluia, para me vencer, aleluia, às vezes quando eu tenho algum problema, eu tenho Jesus para solucionar o meu problema, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, eu passei por momentos de enfermidade, aleluia, mas Deus estava sempre me dando força, sempre me dando graça, sempre me dando vitória, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Se você tem, aleluia, algum parente, alguma pessoa, aleluia, que pensa em tirar a vida, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia, diga para ele, aleluia, vai procurar uma igreja evangélica, vai procurar socorro na palavra do Senhor, vai procurar socorro, aleluia, procurar, aleluia, proteção, aleluia, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e Deus fará grande obra na sua vida, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade, aleluia, e que Deus venha dar força, aleluia, para você que está ouvindo, aleluia, esse testemunho, que possa dar força para você também, aleluia, para não fazer igual eu fiz, aleluia, porque Deus me deu o livramento, e muitas pessoas têm partido, aleluia, aleluia, sem Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, às vezes um probleminha tão pequeno, aleluia, as pessoas não têm força, aleluia, e tira a vida, aleluia, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não faça isso, entrega teus problemas na mão do Senhor,
que Ele irá solucionar o teu problema, Ele irá te dar saúde, Ele irá te dar uma vida boa. Hoje eu tenho, aleluia, 50, aleluia, 7 anos e sou feliz. Cada ano que passa, eu agradeço a Deus, aleluia, por mais um dia de vida, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Hoje eu sou feliz na presença de Deus. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho felicidade na minha vida de servir a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu vou fazer uma oração, aleluia, e aleluia, e eu, aleluia, digo para você, fecha teus olhos, aleluia, leva seu pensamento a Deus, para que Deus venha te fortalecer espiritualmente. Meu Deus e meu Pai, nesta hora bendita de oração, eu venho lhe pedir, meu Pai, venha abençoar, meu Pai, esta pessoa que vai ver essa live, Senhor. Venha dar livramento para cada um, Senhor. Venha queimar toda a seta do mal. Venha queimar, Senhor, toda obra maligna, Senhor. Venha libertar essa pessoa, Senhor, que está oprimido, Senhor. Venha confirmar a cura divina, a libertação, a solução para o problema. Dai vida, Senhor. Dai saúde, dai vida com abundância. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é teu santo nome, Senhor. Confirma a bênção nesta vida, Senhor. Confirma o livramento, Senhor. Queima tudo que não provém de ti. Eu te peço, meu Pai, eu te agradeço, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa realizar grande obra na sua vida, assim como Ele realizou na minha. E eu agradeço a oportunidade. E aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus, aleluia, glória a Deus, faça o melhor, aleluia, para você, aleluia, no seu coração, na tua alma, no teu espírito. Que Deus realize a obra dele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.